Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa 11ª resolução dos exercícios de LeetCode em Python, tá bom? Então vamos direto aqui. Hoje vamos estar resolvendo o exercício Majority Elements. Vamos dar uma olhada nele. Então, assim, a explicação dele é relativamente simples, né? E aí a gente vai ver se a implementação também vai seguir isso daí. Então, ele nos dá aqui um array, né, de tamanho n, e ele pede para a gente retornar o quê? O elemento que mais se repete nele ali, tá bom? Então, o elemento que mais aparece, né, vai ter que ser o quê? Maior do que a metade das vezes do tamanho desse array. Então, assim, obviamente, se um elemento aparece mais do que a metade, só pode existir um elemento realmente que a gente está buscando aqui, tá bom? Então, por exemplo, ele dá aqui o nums, o 3 aparece duas vezes, em 3, ou seja, ele aparece 66% das vezes aqui, né, nesse daqui. E aí o output é o quê? Esse elemento que mais se repete, né? Ele também dá aqui na parte de baixo aqui um outro exemplo aqui. Aqui a gente teria, vamos ver, 2, 4, 6, 7 vezes e o elemento aparece 4. Então ele aparece o quê? 4 sobre 7 vezes aí isso daí, tá bom? Então, assim, a explicação acho que não tem muito para a gente fugir aqui, né? Vamos ver se a implementação ela vai seguir, né, isso daí. Vamos, inicialmente, eu montei aqui o quê? Para a gente ter uma ideia mais ou menos, né? Ele aqui ele não coloca nenhum tipo de restrição da gente criar algum elemento a mais, tudo. Ele fala assim, tem como você resolver como odd 1? Sim, tem como resolver como odd 1. Porém, a maneira aqui que normalmente a gente resolve assim, e que eu acho realmente que é a maneira mais simples, né? Tem que ver muita necessidade de resolver como odd 1. É, a maneira mais comum que a gente resolve chama de hash, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, colocar aqui do lado, que é a maneira que a gente vai estar resolvendo aqui, que é essa maneira de hash, tá? O que, que é o hash, né? Deixa eu só colocar uma cor aqui diferenciada, beleza. É basicamente um dicionário, tá bom? O que, que a gente vai fazer, né? A gente vai contando cada elemento, a gente vai percorrendo esses elementos aí, e aí a gente vai contando eles. A gente vai, dentro do dicionário, a gente vai somando cada vez que esses elementos aparecem. Então, vamos dar aqui o exemplo que fica sempre mais fácil, né? Vamos imaginar que a gente tem um num1 aqui, tá bom? Com o quê? 8 elementos, ou seja, se a gente quer que tenha um elemento majoritário, ele teria que aparecer mais da metade das vezes, ou seja, no mínimo 5 vezes aqui, tá bom? Se aparecesse 4, não seria majoritário. E aí a gente vai chamar, vamos percorrer aqui o nums, e aí cada número que a gente vai percorrer aqui, vamos chamar de num, tá bom? Então imagine um for, onde a gente vai percorrer cada elemento desse daqui, tá bom? Então, o nosso dicionário, que é esse counter aqui, que a gente vai usar para contar cada elemento desse daí, ele inicializa vazio, né? Deixa eu só fechar ele aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ele a princípio ele não tem nada, né? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Percorri o primeiro elemento, o primeiro elemento é o 2. Eu tenho algum 2 no meu dicionário? Não, eu não tenho nenhum 2 no meu dicionário. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que colocar esse elemento 2 aí, tá bom? E eu tenho que fazer o quê? Olha, o 2 ele apareceu uma vez. Se vocês lembrarem como que funciona o dicionário, ele baseia no quê? Chave e valor, né? Então, assim, a chave é o quê? É o meu número 2. E aí o valor que está se referenciando a ele vai ser o 1. Por quê? Porque ele apareceu uma vez. Beleza, aí a gente vai para a próxima vez aqui. A gente olha aqui e fala, o 2 já tem no nosso dicionário? Sim, ele tem. Beleza, ele já tem 1, então eu vou somar 1 a ele. Aí agora eu tenho 2, tá bom? Aí eu continuo percorrendo. Agora, o 1. O 1 já tem no nosso dicionário? Não. Então vamos acrescentar um elemento aqui e vamos atribuir o quê? 1 para ele, tá bom? E vamos continuar percorrendo aqui. Ó. Aí agora, o 1 ele apareceu o quê? Duas vezes. Agora, o 1 apareceu 3 vezes. E assim por diante até chegar no final aqui, onde a gente vai ver que o 2 ele vai aparecer 5 vezes, tá bom? E aí a gente tem o quê? Um elemento majoritário, que a gente vai comparar o quê? Cada um com a metade desse daqui, né? E a gente vai comparar 5 é maior do que a metade do comprimento, ou seja, 5 é maior do que 4? Sim, é maior. Então, esse é o elemento majoritário, né? No nosso array aqui. Então, espero que tenha ficado, tenham compreendido, né? Como que a gente fez isso daí. Então, vamos criar aqui o nosso elemento counter, tá bom? Que nem a gente fez aqui, tá? E aqui, vamos armazenar o que? O tamanho desse array aí, eu vou chamar de length, porque se a gente chamar de len vai dar erro, né? Porque já existe. Nums, tá bom? Então, a partir desse momento aqui, a gente criou o nosso dicionário vazio e atribuímos aqui qual que é o valor. E agora vamos percorrer, né? For num in
nuns no nosso array. Agora a gente vai percorrer cada elemento aí, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que checar aqui é se já existe, né? Que a gente vê aqui, ó. Já existe o 2? Se não existe, a gente tem que atribuir, tá bom? Porque no dicionário a gente não consegue atribuir direto isso daí, tá bom? Então a gente vai ter que fazer assim, ó. A primeira coisa para ficar mais rápido, eu vou checar se ele já existe ou não, né? Se num, in, o quê? Counter, dot, o quê? Keys. Então, nos dicionários, não vou ficar entrando muito nesse detalhe, mas no dicionário você pode checar as chaves, que é os keys, você pode checar os velhos, tá bom? Velhos. Aí você vai checar os valores atinentes. Quando eu peço keys, eu estou pedindo o quê? Por exemplo, aqui eu vou checar o 2 e vou checar o 1. Se eu peço velhos, eu vou checar o 5 e vou checar o 3. E também posso pedir aqui o quê? Items, tá bom? O items eu vou checar os dois. Aí aqui eu teria que ter uma chave e o valor também para pedir isso daí, tá bom? Então aqui no caso a gente quer o quê? As keys. Ou seja, o que eu estou checando aqui já existe alguma chave com esse valor de num aqui? Se já existe, né? Eu posso pegar o counter nessa chave aí e simplesmente atribuir mais um, tá bom? Agora, se não existe ainda, né, eu tenho que atribuir algum valor a ele. Então, o counter num vai ser igual a 1 aqui, tá bom? E aí, dessa forma, a gente criou o nosso dicionário, tá bom? A partir desse momento aqui, a gente criou tudo que a gente precisava. E aí, agora, o que falta pra gente aqui é o quê? Percorrer o dicionário, checando, né, aquilo dali. E aí, dessa parte aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como eu falei ali do items, vamos fazer nele velhos, tá bom? Em o quê? Em counter, dot o quê? Items. E aí, lembra que eu falei? Aqui no items, ele vai me trazer os dois. Então, primeiro eu trago a chave, depois o valor. Aqui vocês podem atribuir qualquer nome, né? Tem que lembrar dessa parte aqui, ó, que eu posso chamar de K e de V também. Tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui, normalmente eu gosto de fazer desse jeito, mas eu vou fazer aqui para não ficar achando que tem que chamar de key ou de values, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Se o V for maior do que o length dividido por 2, né? Que é o que a gente tem que checar. Aí eu quero que ele retorne o quê? Me retorne o K, tá bom? Então eu vou checar cada um. Olha, se o 5 é maior do que 4, então me retorna o 2, que é o que o problema está pedindo pra gente aqui, tá bom? Então vamos rodar aqui para ver se está tudo certinho. No princípio é para dar correto, né? Vamos só submeter aqui também. Que aí eu vou mostrar assim, existe uma segunda forma. Particularmente quando eu resolvo o algoritmo, eu tento usar um mínimo de funções nativas do Python o possível. Então a gente viu ali que foi aceito. Porém, uma segunda forma que a gente poderia fazer aqui é o quê? Existe uma função chamada get também, tá bom? Aqui a gente teve que checar, né, primeiro se existia ou não, para depois a gente atribuir se fosse o caso, né? Então a gente pode fazer isso daí em uma linha só. Que a gente vai fazer o quê? Ó? Counter, o quê? Num. E aí eu vou falar que ele é 1 mais, tá bom? Se a gente fizer aqui, por exemplo, mais igual a 1, se ele não existe, ele vai me dar um erro, tá bom? Por isso que eu fiz daquela maneira. Vamos só colocar aqui, só para vocês verem, tá vendo? Ele dá erro, por quê? Porque se não existe, não tem como somar. Ele não compreende que aquilo dali é um zero, tá bom? E aí eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso falar ó, 1 mais. Aí eu posso pegar esse counter, e aí eu falo para ele, ó, get num. O que ele está fazendo para mim aqui? Ó? Ele está pegando o counter, tá bom? E aí eu falo para ele, olha, get o quê? Veja se já existe um num nisso daí. Se não existir, me atribui 0, tá bom? Agora, se ele existir, aí ele vai pegar um número que já está lá, entendeu? Aí quando a gente atribuir 1 para ele, ele vai pegar o num aqui, e aí ele já atribui, se tiver 2, 3, o que for. Agora, se não existir, ele vai atribuir o 0 para esse valor aqui, tá bom? Então vamos checar aqui se ele vai funcionar normalmente também. Funcionou. E vamos submeter. Beleza. Então, assim, conseguimos resolver de duas formas aqui. Particularmente, eu prefiro a primeira forma que a gente resolveu, mas fica aí a opção. E existem muitas outras formas que vocês podem, inclusive, trazer aí embaixo como que vocês resolveram, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.